quilômetros quadrados entre montanhas e vulcões. E como se fosse para deixar tudo ainda mais lindo, centenas de flamingos passam o verão na Laguna Colorada. Há uma troca. A lagoa oferece um banquete para os flamingos e eles ajudam a compor uma imagem que a gente não cansa de olhar. E ainda dão um show. Em grupos, realizam essa espécie de dança. Os flamingos são uma das 80 espécies de aves que vivem por essas alturas. A Bolívia é um dos poucos países da América do Sul que não tem acesso ao mar. Em compensação, há lagoas de todos os tamanhos espalhadas pelo altiplano. Chegamos a 4.100 metros de altitude e valeu a pena. Porque olha a surpresa que encontramos aqui em cima. Eu nunca vi flamingos selvagens assim, tão de perto. Eles não têm medo, não fogem. Até parece que ficam ali assim, só para exibir a linda plumagem cor-de-rosa. Nos ignoram. Importa a comida abundante que encontram na Lagoa Hedionda. O banho de sol, o caminhar e o bater de asas. Nem todas as lagoas têm água boa. Aos pés do imponente vulcão Licancabur, que tem quase 6.000 metros de altura, fica a Lagoa Verde com seus 17 quilômetros quadrados. Tem arsênico e cobre, por isso, nenhuma vida. Dependendo da época do ano, ela fica verde esmeralda, contrastando com a Lagoa Branca. Além das lagoas coloridas, o altiplano boliviano abriga uma das paisagens mais surpreendentes do nosso continente. Um deserto todo branco, feito de sal. Aqui não tem pássaros, não tem árvores, nenhum tipo de vegetação. Aqui não tem nada, mas é um nada simplesmente lindo. E quando a gente olha lá para o horizonte, onde o céu encontra o sal, a gente se sente pequeno diante da imensidão que impressiona. O Uyuni, a 3.750 metros de altitude, é o mais alto e o maior lago de sal do mundo. Tem 12.000 quilômetros quadrados. Olha que legal. Até parece neve, né? Só que aqui não é gelado. É salgado, muito salgado. Ao contrário do que se pode pensar, esse lugar não foi um oceano, mas o que sobrou do Mintin, um gigantesco lago pré-histórico que teve suas águas salgadas evaporadas. O Salar do Uyuni é o único ponto natural brilhante que pode ser visto do espaço. Ele serviu de guia para os astronautas da Apollo 11 que chegaram na Lua em 1969. Quando os astronautas viram a planície branca pela primeira vez, chegaram a pensar que fosse uma geleira. O salar brinca com as nossas impressões. A combinação da luz do sol com o sal e o calor provoca ilusões. Olha as montanhas, suspensas entre o céu e o salar. E os carros, conforme se afastam de nossos olhos, parecem flutuar. Tão curioso quanto as pequenas ilhas que ficam próximas às margens. Elas são formadas por pedras, restos de corais, conchas e rodeadas de sal. No meio do salar existem muitas ilhas, algumas oásis onde a vida cresce lentamente, mas grandiosa, como nesta floresta de cactos. Eles aumentam cerca de 1 centímetro por ano e, pelo tamanho, alguns passam de 1000 anos. Esta é a ilha Encauase, que significa Casa do Rei na língua quechua dos índios bolivianos. Não parece que estamos numa praia de sal. A Encauase tem 1 quilômetro quadrado. No meio dela, uma trilha traçada entre mais de 6.000 cactos que nascem entre as rochas. Alguns enfeitados com flores delicadas, tocadas apenas pelo vento. Nessas ilhas vivem pequenos insetos, escorpiões e pássaros que aprenderam a se equilibrar nos espinhos. Além de cactos, a vegetação também é feita de plantinhas com folhas e flores bem
perfumadas. O silêncio só é quebrado pelo som das abelhas recolhendo o néctar. E todos os dias, as ilhas são mirantes naturais, de onde a gente pode contemplar um espetáculo cor de ouro, o sol se pondo no salar. É um momento tão lindo, mas tão lindo, que a gente tem vontade de ficar. É impressionante essa paisagem mestiça entre o rude e o belo, onde lhamas e vicunhas buscam alimentos ao redor de montanhas e de lagoas coloridas. As vicunhas são selvagens, não deixam a gente chegar perto de jeito nenhum. São menores e têm sempre as mesmas cores, branco e caramelo. As lhamas têm pelagem variada e os bolivianos adoram enfeitar as orelhas delas com pedaços de tecidos. Uma interferência que parece estranha no primeiro olhar. Afinal, todo esse lugar está praticamente do mesmo jeito que a natureza criou há milhões de anos. E as lhamas desfilam por aqui há muito tempo. Vivem em bandos. A líder segue na frente, sempre alerta. Elas são essenciais para quem vive neste lugar árido. Fornecem carne e lã para os moradores. Mas num tempo distante também serviram de meio de transporte, as caravanas de lhamas. Só que essa história se passa nas alturas de Tilcara, na Argentina, país que faz fronteira com a Bolívia. Na verdade, falar em fronteira por aqui é pura convenção. De um lado ou de outro, a paisagem e a cultura se repetem. Seguimos por uma estrada feita de curvas extremamente perigosas. A Rota 52. Às vezes, só de olhar para o lado dá medo. Precipícios e paredões enormes surgem repentinamente. Florestas de cactos desafiam a gravidade e se equilibram nas alturas. Nossa viagem continua num sobe e desce sobre montanhas que variam de 2.300 a 4.200 metros. Um visual de tirar o fôlego, mas não por causa da altura, mas pela visão que se tem do caminho. E é justamente por ser assim assustadoramente desafiante que a Rota 52 é considerada uma das rodovias mais lindas do mundo. No fim dessa estrada, em Tilcara, na Argentina, cidade com 12.000 habitantes, vive um homem apaixonado por lhamas, que costuma se comunicar com elas assim. É lindo ver como Santos Manfredi, 43 anos, lidera o rebanho. Ellos son animales que entienden a través del corazón. Esses são animais que entendem através do coração. Por um lado, sou um líder. Por outro lado, sou um par, um irmão que lhes dá comida, que cuida, que os leva a passear pela montanha. Se eles não quisessem sair, seria um alerta. Mas eles desfrutam de caminhar pelas montanhas. É algo milenar. A gente é apenas o cuidador deles. Manfredi, que acredita ter a missão de resgatar a função da lhama muito esquecida, carga e caminhada, me convida para um desses passeios, um piquenique. Mas antes, em respeito às crenças da cultura andina, há um pequeno ritual que eu também devo participar. No passado, os índios acreditavam que mascar folhas de coca espantava os maus espíritos. Hoje, ela ajuda no processo de aclimatação a mais de 3.500 metros. A única reação que ela produz é metabólica, aumenta a resistência. As lhamas são animais pequenos, pesam no máximo 150 quilos e podem carregar até 30 quilos. Para o nosso passeio, levam comida e tapetes para sentar. E assim seguimos numa pequena caravana pelas estradinhas simpáticas da região. A caravana de lhamas é o sonho realizado de Manfredi e é conhecida em toda a região. Depois de 2 horas de caminhada, chegamos ao local de nosso piquenique. E enquanto o Santos prepara a nossa comida e arruma as lhamas, eu fico pensando sobre a felicidade que habita tudo isso. É a vida que você queria?
Sim, sinto como se fosse um destino, como se estivesse predestinado. Se eu pudesse ter escolhido o futuro, seria isso aqui. Eu escolho de novo todos os dias. Parabéns. Muchas gracias. Muito bonito o seu trabalho. Lindo. Gracias, sí, sí, Lindo. sí. Aqui não se come lhama. No, acá no. Quantas surpresas encontramos nas alturas da região noroeste da Argentina. A paisagem feita de cactos, desertos e montanhas, se comparada ao resto do país, parece outra Argentina. A 25 quilômetros de Tilcara, a terra da caravana de lhamas, fica Purmamarca, um vilarejo com pouco mais de 1000 habitantes. Um lugar tão lindo, tão colorido, que a gente não cansa de admirar. Essas cores frequentemente são encontradas em toda a região, mas só aqui aparecem assim, todas juntas. É o Cerro de los Siete Colores. Essas montanhas foram sendo coloridas ao longo de milhões de anos, quando toda esta região ainda era um mar. O verde e o cinza são as cores mais antigas, surgiram há 600 milhões de anos. O toque de vermelho foi dado pela natureza há menos tempo, 20 milhões de anos. No meio delas, tons pastéis abusam. Tem cor de rosa, amarelo, branco, violeta e uma infinidade de variações. Aqui a gente sabe que está num território único, dono de uma paisagem singular, tão grandiosa e bela, que explica por que os habitantes andinos reverenciam Pachamama, a mãe natureza. Um deserto que não tem areia, mas cinzas vulcânicas coloridas. Esta é uma das regiões mais desoladas, belas e pouco conhecidas do planeta. O pintor espanhol Salvador Dalí nunca esteve na Bolívia, mas esse deserto ganhou o nome dele por causa dessas formas surrealistas que foram moldadas pela natureza. O conjunto de rochas de cores variadas que compõe o deserto Dalí não parece acaso da natureza. Parece sim que cada pedra foi estrategicamente colocada sobre a areia. Ao redor, a cordilheira com seus vulcões e montanhas. Marcos Sanches, o guia de nossa viagem, como a maioria dos bolivianos, tem no rosto as marcas da herança indígena. E como 70% da população, ele vive nas alturas e sabe bem como andar por aqui. Tem que ter muito cuidado, comer o menos possível, não comer comidas pesadas, tomar muito líquido, essencialmente água, e tratar de não fazer muito esforço, passar um dia agradável. Você é uma pessoa feliz vivendo aqui assim? Nós nos apaixonamos a cada dia, porque cada dia é diferente. É tão belo esse lugar que nunca te cansa. A cada semana venho umas 3, 4 vezes em horários diferentes e é sempre diferente a paisagem. Esse é um lugar onde o vento brinca com as rochas vulcânicas. Faz o que parecem ser esculturas, como a famosa árvore de pedra. Discreta nas cores, mas imponente quando desafia a gravidade. Onde as pedras podem mais que o vento, as formas não mudam e abrigam as fofinhas viscachas, um roedor parecido com um coelho. Elas geralmente ficam escondidas nas tocas, mas não resistem a um banho de sol. Ficam paradinhas perto de plantas nativas, como iareta, que gruda nas pedras. Não parece um veludo, mas é só tocar que a impressão desaparece. A planta é dura, cheia de pequenos espinhos. Tudo é muito quieto, mas um lugar bem alto, a quase 5.000 metros de altitude, guarda um passado vivo, em movimento. O geyser Sol da Manhã está em constante atividade. A lava varia do branco ao cor-de-rosa e ferve a 80 graus centígrados, numa área de 1 quilômetro quadrado. Ao redor, absolutamente nada. A emissão de vapores chega a 50 metros de altura e libera gases como o enxofre. Por ser tóxico, o tempo máximo de nossa permanência não deve ultrapassar os 10 minutos.
mas é tempo suficiente para a gente se sentir como se estivesse andando num cenário de filme de ficção. E por falar em ficção, preste atenção nestas imagens. O que você sente ao olhar para tudo isso? Nós pensamos que fosse um outro planeta, ou como estar no estômago de uma baleia, algo assim. Foi esse sentimento que inspirou o nome da caverna, Galáxia Cristal Duas Estrelas. Um lugar feito por erupções vulcânicas e água. Nemésio Coppa descobriu essa caverna há 10 anos, próxima a um dos extremos do Uyuni, quando ele e um amigo procuravam múmias pré-inca para um museu. A caverna virou atração turística e Nemésio, seu guardião. Assim, estamos trabalhando e cuidando desse centro, e há muito por descobrir. E seguimos viagem rumo ao topo das montanhas. Estamos nas alturas, a 5.000 metros de altitude. Lugares assim, mais altos, são chamados aqui de Apacheta. E esta é a Apacheta do sudoeste da Bolívia. Aqui em cima é um pouquinho mais difícil para respirar. E também faz bastante frio. A temperatura agora, 8 horas da manhã, é de 5 graus. E quem diria, numa temperatura dessas, em pleno deserto, encontraríamos uma piscina natural com água bem quentinha. Dentro dela, um casal de brasileiros. Olhando tudo isso que a gente vê, essa paisagem, porque é uma imensidão. Tudo parece muito perto, mas tudo é muito longe. Muito longe. O que vocês sentem assim? Você sente o poder da natureza mesmo, né? Como a gente é pequeno. É uma paisagem única, a gente nunca viu isso em nenhum lugar do mundo. Vocês chegaram a passar agora por 5.000 metros? 5.000 metros nos geysers. É, um pouquinho. Você dá uma andadinha e já tá cansado. Sim, não dá pra correr, não dá pra forçar. Não dá pra fazer nada. Jogar bola, nem pensar. Essa é uma viagem onde se deve usar mais os olhos do que as pernas. A gente pode passar horas sem ver nenhum turista, nenhum carro e de repente ver um trem solitário cortando a paisagem. Ele leva a prata das minas bolivianas para o país vizinho, o Chile. Estamos a 60 quilômetros da fronteira com o Chile, no Salar de Tiguana, um salar menor que o Uyuni. Mas a grande diferença aqui é que este é rodeado por vulcões, alguns ainda ativos, como o Llagüe, que a gente vê lá ao fundo. Metade dele é boliviana, a outra metade é chilena. Atravessamos os dois países. E vamos agora para a Argentina, até a cidade de Salta, para embarcar em um trem que passeia pelo céu. É o trem das nuvens. Esse trem partiu pela primeira vez aqui de Salta há mais de 60 anos. Levava alimentos e material para as minas do deserto do Atacama, no Chile. Hoje esse trem leva curiosos, aventureiros, gente que embarca nessa viagem, claro que para ver a paisagem, mas especialmente para se sentir entre as nuvens. É quase uma fantasia. A viagem começa e parte bem cedo, antes do dia clarear. Andando sobre abismos e ao lado de montanhas enormes, é uma das formas mais emocionantes de conhecer o altiplano andino. Ele transporta a gente de todos os lugares do mundo. Canadá, França. Finlândia, Buenos Aires. Brasil. E o trem, que anda a 35 km por hora, vai serpenteando por um terreno acidentado, onde os abismos têm mais de 200 metros. A viagem até o povoado mais alto da Argentina, San Antônio de los Cobres, é uma grande subida. Dura 12 horas. Acompanhada de perto por ambulâncias. Dentro do trem, tubos de oxigênio, médicos e enfermeiros para atender pessoas que se sentem mal com a altitude. E ele vai bem alto.
mas não atinge as nuvens. Tem esse nome porque a primeira vez que foi visto entre as montanhas, a fumaça que saía de sua chaminé parecia uma nuvem. No caminho, viadutos ligam precipícios e túneis cortam as rochas. A expectativa de todos é para o momento em que o trem atingir o ponto mais alto. E, de repente, o apito toca. É o aviso. Atingimos o ponto mais alto de nossa viagem. Espiar pela janela quando se está mais pertinho do céu, a 4.000 metros de altitude, num caminho cheio de curvas onde mal se pode ver o final do trem, é uma imagem para guardar para sempre na nossa lembrança. As imagens que se tem dessa viagem são lindas, por isso o trem para que elas não fiquem apenas na lembrança. Fotos, muitas fotos. Venga na Argentina, a Salta la Linda. É lindo. Hermoso. Muito bonito. Hora de embarcar e voltar a Salta, a Linda. A cidade é chamada assim por ser extremamente limpa, com uma arquitetura charmosa e jardins muito caprichados e confortáveis teleféricos que nos levam à montanha. Quem vem para cá nunca mais esquece, principalmente porque os olhos sempre terão aquela imagem lá do alto. E, inevitavelmente, a lembrança trará de volta aquela viagem pertinho do céu. A força da natureza é enorme por aqui. O Uyuni vem crescendo. Os períodos de chuva ajudam a expandir as margens do salar. E isso acontece por conta do processo constante de evaporação da água. Juan Calissaia, 59 anos, conhece muito bem o Uyuni. Desde os 10 anos trabalha na extração do sal. Herdou do pai a forma de sustentar a família. Mas é um trabalho pesado, difícil? Há muito trabalho. Tem que suportar o frio, o vento, a chuva, o sol, tudo. Por isso trabalhamos com máscaras. Religiosamente, todos os dias, Juan faz a mesma coisa, escava o sal. Em seguida, os montones, como são chamados esses montes, são recolhidos por caminhões e levados para as fábricas da região. É necessário trabalhar para sustentar a família, para mantê-los. Quantos filhos tem? Eu tenho 7 filhos. E está feliz aqui? Sim, porque é um ar puro, sem contaminação. Trabalhamos tranquilos, por isso não ficamos muito doentes aqui. Especialmente no salar, essa água é muito boa para o reumatismo. É muito bom para o reumatismo. Aí está, pode ver-me. Ah, prazer! O sal alimenta a mesa de Juan e o sonho de riqueza da Bolívia. O professor Jaime Jiménez Claros, da Universidade Tomás Frias, na Bolívia, estuda o salar há 20 anos. Ele conta que debaixo de nossos pés está um tesouro, a maior reserva mundial de lítio, 100 milhões de toneladas. O lítio é a matéria-prima para a fabricação de computadores, máquinas fotográficas e telefones celulares. E o mais importante, é considerado o petróleo do futuro. As baterias de lítio vão movimentar os carros elétricos. A maior surpresa foi deste salar justamente encontrarnos. A maior surpresa desse salar foi encontrarmos salmouras diferenciadas, altamente ricas em lítio e outros elementos. O lítio constitui para nós e o mundo inteiro uma esperança de uma nova forma de criação de um sistema energético, com níveis altamente competitivos e, além disso, limpo, mantendo e preservando o meio ambiente. Enquanto isso, o negócio que movimenta o salar é o turismo. Não faz muito tempo, quem andava por aqui, no final do dia, tinha que retornar para os povoados e pequenas cidades para se hospedar. Só nelas havia hotéis, como em São Pedro de Quemés, que tem 500 habitantes e casinhas lindas feitas de pedras. Apesar da beleza, esse ir e vir era um transtorno para quem não tinha muito tempo. Então os bolivianos usaram a criatividade e transformaram a região árida do salar, onde não havia nada, num lugar curioso, que dá gosto de ficar.
O segredo foi usar o sal como aliado. E o resultado foi uma arquitetura que tem tudo a ver com a paisagem. Na nossa primeira noite no salar, nós vamos dormir em camas iguais a essa, feitas de sal. Completamente inesperado. Mas a surpresa maior é ver que tudo aqui é de sal. As paredes, a mesinha de cabeceira, o abajur e até o chão. Embaixo desse tapete, olha só, dá uma olhadinha que tem. Sal grosso pra gente pisar. É diferente. Construído com 1000 peças de sal, o hotel foge completamente do comum. Os blocos que formam as paredes, os sofás, as mesas foram trabalhados artesanalmente. Cada um pesa de 15 a 20 quilos. Nada é convencional. No restaurante, nas salas, nos corredores e na visão que se tem quando se espia pelas janelas. Lá fora, no lugar de um jardim, os olhos encontram um mar de sal. É uma paisagem que insiste em nos fazer lembrar de uma praia. E não para de chegar gente para conhecer o Uyuni. Turistas de várias partes do mundo. Como o risco de se perder por aqui é grande pela falta de referência, os turistas que chegam de carro ou de moto andam em grupos ou acompanhados de guias. Bom, enquanto a gente estava fazendo as imagens aqui no salar, eu ouvi pessoas falando português. Vamos chegar aí para saber de onde são, como é que estão se sentindo. Olá, bom dia, tudo bem? De onde são? Bahia. Bahia! E o que vocês estão achando das alturas? A beleza é diferente, muito diferente do Brasil, né? Muito diferente. Vale muito. É surpreendente. Surpreendente. O que acharam desse salar enorme? Acho que a fotografia não vai conseguir demonstrar o que a gente está conseguindo ver. Mas vale a pena tentar. E inventar poses para combinar com um lugar tão surpreendente. E não resistimos. Também entramos na brincadeira. Depois de percorrer 245 quilômetros, nos despedimos do salar. E nessa hora, o sol intenso fez o chão brilhar como se fosse de cristal. Pra gente, esse chão parece uma joia, mas para os pequenos bolivianos é uma fonte de riqueza para a saúde. Meninas e meninos crescem fortes e saudáveis com a ajuda de uma poção mágica misturada à merenda escolar. O sal da terra, recolhido lá no Uyuni. A gente que ouve falar tão mal do sal fica surpreso ao saber que aqui na Bolívia ele é usado como um dos principais ingredientes para dar mais saúde às crianças. E olha, elas adoram, porque a maioria limpou o prato, como a Raninha aqui. Olha aqui, ó, prato completamente vazio. E eu vou provar para saber o sabor que esse sal dá à alimentação. Vou direto aqui no ensopadinho de carne. Muito bom. Tudo equilibrado. O sal, os temperos, a ardência da pimenta. Os pequenos não deixam dúvidas de que gostam mesmo. O resultado está na saúde e no sorriso. O sal enriquecido previne as cáries, fortalece músculos e ossos. A sal fortificada com iodo. O sal fortificado com iodo ajuda as nossas crianças e as mulheres grávidas a combater o hipertireoidismo. Neste ano, os índices de hipertireoidismo estão baixando nas crianças. O que nós queremos é equilibrar a sua dieta. Sabemos que existem crianças que não se alimentam em suas casas e queremos cobrir essas falências. Eles estão em crescimento e são o futuro da Bolívia. São o futuro da Bolívia. As crianças são a prova de que na dose certa, sem excessos, o sal é um santo remédio. Uma descoberta valiosa preparada pelos pesquisadores da Universidade São Francisco Xavier de Chuquisaca. Dentro dos laboratórios trituram, misturam, secam o sal até ele ficar bem fininho. Se chega ao pesado. É feita uma pesagem para imediatamente depois agregar os fortificantes necessários, como o iodo, flúor, cálcio, fósforo e potássio. O iodo é para controlar a tireoide, o flúor para as cáries, o cálcio para a osteoporose. O cálcio para a osteoporose.
Um cuidado com esta gente alegre e colorida, que vive num dos países mais pobres da América do Sul, com hábitos e costumes que às vezes nos deixam surpresos. As cholas normalmente carregam seus filhos assim. São mulheres descendentes de índios que usam saias longas ou até o joelho. As cholas também usam chapéus, tranças compridas, xales coloridos e ouro nos dentes. São elas que nas feiras vendem frutas, legumes, grãos e carne. É delas também a responsabilidade pela venda das folhas de coca. Mascar coca por aqui é um hábito antigo, muito antigo. No mercado público de Sucre há uma infinidade de produtos. É uma imensa salada de frutas, verduras, flores, bolos coloridos e batatas. O que chama atenção aqui no Mercado Central é a imensa variedade de batatas. Só aqui nessa banca, por exemplo, são mais de 10 tipos, como essa bem pequenininha, colorida, chamada de lisa. É usada para fazer ensopados, com muita pimenta, é claro. Aqui tem um pouco de tudo para comprar, para olhar, para se admirar. Olha o tamanho da banca aqui. E aqui tem um chapéuzinho. Sucre é patrimônio cultural da humanidade. É uma cidade linda e toda branca. É por isso chamada La Ciudad Blanca. No meio da Cidade Branca, há um castelo colorido que guarda uma linda história de amor. De um príncipe por sua princesa. Para alegrar a amada que tinha paixão pela França, ele mandou construir aqui pedacinhos de Paris. O castelo erguido no século XIX era a casa de Francisco e Clotilde Argandonha. Generosos, fundaram um orfanato para abrigar 40 crianças. Por isso o título concedido pelo Papa Leão XIII. E o estilo de vida do casal é evidente até hoje. Nos jardins com inspiração francesa, e nos monumentos que lembram o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel. Francisco mandou construir tudo para enfeitar a praça por onde costumava passear com a sua princesa. Sucre é assim, um pouquinho de Paris e um pouquinho da Espanha, na arquitetura colonial feita de casas brancas com balcões recortados. E é também a porta de entrada para as alturas bolivianas. As montanhas estão lá, no final de cada ruazinha. E quando o céu deixa de ser azul, Sucre continua iluminado. As nuvens e o sol se pondo deixam o céu num colorido estonteante.